Eu estarei fazendo a leitura, os irmãos podem acompanhar. Juízes 11, 12 a 27. Nos diz assim a palavra do Senhor. Enviou Jefité mensageiros aos reis dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que viestes a mim a pelejar contra a minha terra? Respondeu o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefité: é porque, subindo Israel do Egito, me tomou a terra desde Arnon até ao Jaboque e ainda até o Jordão. Restitui-me agora pacificamente. Porém, Jefité tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhes: assim diz Jefité: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiros aos reis dos Edonitas, dizendo: rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém o rei dos Edonitas não lhes deu ouvido. A mesma coisa mandou Israel pedir ao rei dos Moabitas, o qual também não lhes quis atender. E assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edonitas e a terra dos Moabitas, e chegou ao oriente da terra destes, e se acampou ali em Arnon. Por isso não entrou no território dos Moabitas, porque Arnon é o limite deles. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Esbom, e disse-lhes: deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até ao meu lugar. Porém Seom, não confiando em Israel, recusou deixá-lo passar pelo seu território. Pelo contrário, ajuntou todo o seu povo e se acampou em Jaza e pelejou contra Israel. O Senhor, Deus de Israel, entregou Seom e todo o seu povo nas mãos de Israel, que os feriu. E Israel desapossou os amorreus das terras que habitavam. Tomou posse de todo o território dos amorreus, desde Arnon até Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor, Deus de Israel, desapossou os amorreus ante o seu povo de Israel. E pretendes tu ser dono dessa terra? Não é certo que aquilo que Quemos, teu Deus, te dá, consideras como tua possessão? Assim possuiremos nós o território território de todos quantos o Senhor, nosso Deus, expulsou de diante de nós. És tu melhor do que o filho de Zippor, Balaque, rei dos Moabitas? Porventura contendeu este em algum tempo com Israel, ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom e nas suas vilas, e em Aroer e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longe de Arnon, porque vós, amonitas, não as recuperastes durante esse tempo. Não sou eu, portanto, que pecou contra ti, porém tu fazes o mal em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, bendito, maravilhoso Deus, nós bendizemos o teu nome. E estamos diante da tua palavra tão viva e poderosa, que ela fale ao nosso coração e revele a tua vontade às nossas vidas. Traz, ó Deus, em nós aquilo que precisa ser aplicado e vivido para a glória e honra do teu santo nome. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendê-lo e a aplicá-la poderosamente para teu louvor, para a tua glória, para a tua honra, para a exaltação do Senhor. Portanto, nos ajude, Pai, a desligar de tudo e qualquer situação que venha interferir em compreender e ouvir a tua palavra. Que o Senhor repreenda todo o barulho externo que está vindo hoje, para que a palavra do Senhor seja ministrada ao nosso coração e que nós possamos ouvir plenamente a voz do teu Evangelho. Em nome de Cristo Jesus.
Amém e amém. Meus amados irmãos, nos últimos meses, nossos olhos e corações foram inevitavelmente atraídos pelo conflito que acontece no Oriente Médio. Nós acompanhamos, então, o ataque devastador do Hamas contra Israel, e depois o revanche ou a resposta de Israel contra o Hamas. E nesses últimos dias nós vimos então as ações diplomáticas entrando em ação, e ali com os líderes mundiais tentando lidar com isso e negociar então um cessar-fogo que aconteceu nesses últimos dias. Mas se você lembrar das manchetes, daquilo que era estampado nos jornais, da forma como era abordado o assunto, nós ouvimos frases como: o acordo só saiu após a ameaça dos Estados Unidos. A palavra da maior potência mundial foi decisiva para que houvesse esse cessar-fogo. A trégua, ela é frágil, porque ela depende da manutenção do poder para que ela permaneça. Essas análises, essas frases, elas não falam da questão da moralidade, da bondade ou da justiça, de quem está certo ou de quem está errado. Elas vão revelar uma cosmovisão de forma fria, implacável, que governa o mundo em que vivemos. Uma cosmovisão que que é implantada e que trabalha dentro das diplomacias, que é o realismo político. O realismo político. E talvez você se pergunte, o que é uma cosmovisão? Uma cosmovisão é a forma como você enxerga o mundo, e isso então vai fazer com que você caminhe neste mundo conforme essa visão. As suas decisões, as suas escolhas, as coisas que estarão acontecendo, você tem uma perspectiva de que isso acontece desta forma. E o mundo tem essa visão. Essa visão, ela afirma o quê? Ela vai dizer que o cenário internacional, a paz em que nós temos vivido, ela não é um ideal de conveniência, ela não é uma questão de justiça, ela não é uma questão de verdade, mas ela é um equilíbrio de forças, de poderes. A palavra de um líder, por mais justa e eloquente que ela seja, ela só terá peso quando há um poder militar e econômico para poder sustentá-la. Só através do poder é que você consegue sustentar esta realidade. Mas interessante, querido, que isso não é uma exclusividade da política moderna. Isso não é uma exclusividade do mundo em que vivemos atual. Ela é a lógica que governa o mundo desde sempre. É sempre desta forma que é visto, aonde o poder econômico, aonde o poder militar, aonde aquele que tem mais força é que vai então prevalecer. O texto que lemos hoje é um registro exatamente de uma transação, uma negociação, uma diplomacia entre poderes. E aí nós precisamos então de situar aonde nós estamos, compreender o que está acontecendo aqui. Para aqueles que têm acompanhado a nossa exposição, vai perceber que os versículos anteriores falam de um conflito que está armado, que está apossado, que está colocado ali em relação a Israel. Que os filhos de Amon, eles agora estão invadindo, e durante 18 anos eles estão oprimindo a Israel. Israel então, neste aperto, diante desse desespero, eles que haviam abandonado ao Senhor, voltam para o Senhor. Eles se arrependem verdadeiramente dos seus pecados. Mas antes do arrependimento verdadeiro, eles tentam negociar com o Senhor. Um arrependimento falho, meia boca, mais ou menos. Não um arrependimento verdadeiro. Deus então fala: eu não irei ajudar vocês. Vai para os deuses aí que vocês têm servido, clamem a Ele, talvez Ele vai e livre vocês. Mas eu já livrei vocês desses inimigos e vocês me abandonaram. Então eu não vou fazer isso mais. Com essa palavra, Israel toma um choque de realidade, então ele entende a sua complexidade, entende a sua situação, e agora eles clamam piamente ao Senhor, eles se voltam ao Senhor, eles clamam ao Senhor pedindo justiça, pedindo graça, misericórdia, se rendem ao Senhor. Mas a palavra do Senhor que eles ouviram antes foi: eu não vou ajudar vocês, voltem para os seus deuses. Porém, o autor vai nos dizer que a partir do momento em que Israel de fato se derruba diante dele,
A partir do momento então que Israel realmente se converte, se volta, Deus não podia mais deixar de estender a sua compaixão, não podia mais deixar de estender a sua graça, a sua misericórdia, intervir nesta realidade. Mas o povo está lá nesse aperto. Então eles resolvem se juntar na região de Mispa. Eles montam um exército, montam um conselho de guerra, um acampamento para poder lidar com as coisas. Eles vão lidar com esse conflito, mas eles descobrem que eles não têm um herói, que eles não têm um líder, que eles não têm quem direcione. Aquela liderança ali então, a liderança daquele povo então resolve procurar entre eles alguém que pudesse se levantar. E se essa pessoa levantasse, conduzisse Israel e se tornasse vitoriosa, essa pessoa então seria o líder deles, seria o rei deles, estaria liderando aquele povo. Essa é a oferta que eles dão para aqueles que quisessem se levantar. Ninguém se levanta. Eles lembram de Jefté, vão até Jefté, negociam com Jefté, e aí então agora Jefté se torna essa pessoa aceita. O versículo 11, o versículo anterior ao que nós começamos a ler, ele vai dizer que ali, então, eles vão até Mispa. Quando Jefté vai até lá, veja o que diz o versículo de número 11. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Então agora ele vai e é colocado ali pelos líderes. O povo reconhece que ele agora é chefe, que ele é cabeça. Mas aqui há um ponto interessante. Nós olhamos que vejam que eles vão até Mispa para poder entronizar a Jefté, para colocar Jefté como líder diante deles. Mas Israel é uma nação teocrática, é uma nação onde Deus deveria de estar reinando, onde Ele deveria de estar governando de fato. Era Ele quem deveria de fazer. E aí, a pergunta é, onde está o tabernáculo do Senhor? Onde se encontra a Arca da Aliança? Aonde se encontra o sumo sacerdote, aquele que é mediador do homem a Deus, que leva o homem a Deus, como nós vimos hoje pela manhã? Eles estão em outro local, estão em Siló. O que é Mispa? Mispa é o local onde encontra o conselho de guerra. Mispa é o acampamento de Israel. Então, queridos, nós percebemos que não há apenas uma realidade aqui, mas há uma coroação extraoficial. Jefté, perceba, não foi aquele que Deus agora escolheu, mas foi aquele que o povo escolheu e colocou para poder estar liderando. O povo agiu como se fosse então uma assembleia soberana. Ele agiu na sua autonomia, no seu desespero, ele unge Jefté como seu líder. E Jefté aceita essa liderança. Não como juiz, mas como regente, e um regente nacional. Ele reconhece que aquilo que o povo está dando para ele é o direito de governar sobre todos, de reger sobre todos. E nós vamos perceber isso exatamente dentro desse cenário que é montado. Então perceba, o povo escolhe um líder, há uma guerra eminente. Nós chegamos agora ao versículo de número 12. Então Jefté enviou mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que viestes a mim a pelejar contra a minha terra? A primeira ação que Jefté tem, depois de versículo 11, onde diz que ele falou as suas palavras ao Senhor, não foi buscar ao Senhor a direção. A primeira ação de Jefté não foi se colocar diante do Senhor e falar: Senhor, o que vamos fazer? Não foi fazer como Davi e procurar no Turim e no Urim a resposta: devemos de segui-lo ou não? Meu pai, o que nós vamos fazer? De que forma nós vamos guerrear? A ação, a primeira ação que ele tem agora é uma ação política, é uma ação diplomática, internacional, entre duas nações. Ele se posiciona exatamente como se ele fosse o líder desta nação. Você pode perceber isso pela forma como ele coloca. E aqui nós temos agora, então, um tratado antigo. A forma como a diplomacia antigamente funcionava. O discurso sabe esse acordo diplomático que teve agora,
em que vem a Trump e junta lá com o Hamas, e junta lá com a Turquia, e junta lá com o Egito, tal, para poder negociar a paz. É o que nós estamos vendo aqui. Estão tentando chegar a um acordo, estão tentando negociar. É uma negociação, é uma realidade política que está sendo visto, né? E é um diálogo formal. Ele começa: que há entre mim e ti? Essa pergunta, ela é comum da época dos seus tratados. E ela não é apenas uma tentativa de entendimento. Ela é uma afirmação de que Israel é uma nação soberana. De que Israel não é um Zé Povinho, que Israel não é qualquer coisa, mas é uma nação que tem uma liderança. Observe quão reveladoras são as palavras que Jefté usa neste versículo de número 19. Ele diz: viestes a mim, minha terra. Ele se apresenta como uma autoridade legítima, assume posse do território. Ele fala em nome do povo como um rei deveria de falar. Ele exige explicações como quem tem o trono. É como se ele dissesse: você invadiu o meu domínio. Que direito você tem? Com que poder você fez isso? Jefté não fala como um juiz comum levantado pelo Senhor. Ele não fala como alguém que está submisso à autoridade do Senhor. Ele fala como alguém que tem o poder nas suas mãos. É a minha terra. Você veio a mim a atacar ao meu povo. É isso que ele está dizendo. Ele fala como rei. Então, nós vamos perceber que nesse diálogo que vai acontecendo agora, o rei Amon vai responder com uma acusação direta. Ele vai dizer: é porque subindo Israel do Egito, me tomou a terra desde Armon até o Jaboque e ainda até o Jordão. Restitui-me agora, pacificamente. Versículo de número 3. Ele diz: você sabe por que eu vim aqui? Porque vocês tomaram de mim uma parte do meu território. Vocês estão reivindicando esse território como seu, mas esse território sempre foi meu. Esse é o motivo pelo qual eu estou vindo. Eu estou só querendo buscar justiça para aquilo que é meu. Mas lembre-se, o realismo político não trata de justiça, não trata de verdade, trata de poder. E o que nós estamos vendo aqui não é uma disputa pela verdade, não é uma disputa pela justiça. O que nós estamos vendo aqui é uma disputa para mostrar quem tem mais poder. Então, o que Jefté vai fazer? Ele vai responder à altura, ele vai contra-argumentar. Versículo 14 até o versículo 20 agora, ele vai apresentar um minucioso histórico de Israel. Ele começa falando da saída de Israel do Egito, ele vai falar daquilo que está acontecendo. Então ele constrói os passos de Israel desde esse momento do êxodo. Mostra que o povo não tomou terras de Moabe, que o povo não tomou as terras de Amon. Pelo contrário, eles estavam caminhando para a terra deles, ou pelo menos para a terra que eles entenderiam que é a terra que Deus daria a eles, e ele pediu passagem para Moabe, e ele pediu passagem para ele. Ele falou: deixe-nos passar, e o povo não quis. Essas duas nações falaram: não, mas na meu território você não passa. Eles não levantaram a espada, eles não guerrearam, eles não se tornaram um exército forte que invadiu aquele povo. Pelo contrário, eles recuaram. E então eles contornaram o território, foram para outra nação. Então, diante de Seom, eles fazem o mesmo pedido: deixe-nos passar para a terra que é nossa, só queremos passar. Mas aí ele vai dizer que esse território agora, a qual ele pediu passagem, Seom não confiou em Israel, e eles atacam. Versículo 20: porém Seom, não confiando em Israel, recusou deixá-lo passar do seu território. Pelo contrário, ajuntou o seu povo e acampou em Jaza e pelejou contra Israel. A terra que Israel possui não foi usurpada, ela foi conquistada, e não foi por um ataque, foi em legítima defesa. Ele diz: os limites seus estão lá. Nós nunca invadimos, nós viemos por outra terra. E essa terra que você está reivindicando, eles nos atacaram e nós só retrucamos. E destruímos esse exército.
Jefté não está apenas corrigindo um erro histórico aqui, preste atenção, não é o fato de que o rei de Amon está mal informado, não é isso, ele está mal intencionado, é uma estratégia política que ele está desmascarando, ele está usando a história como desculpa para validar a sua invasão, para validar o seu domínio, porque ele quer ampliar o seu território, é isso que o rei de Asmon está dizendo. Mas Jefté continua na sua defesa. Ele diz, esse argumento seu histórico está errado. Nós não entramos na sua terra, nós não tomamos seu. O limite é Arnon. De Arnon para cá é o que nós entramos. E ele continua na sua defesa. Versículo 21, então, ele continua dizendo, o Senhor, Deus de Israel, entregou o Seom e todo o seu povo nas mãos de Israel, que os feriu. Israel desapossou os amorreus das terras que habitavam. Tomou posse de todo o território dos amorreus, desde Armon até o Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus ante o seu povo de Israel. E pretendes tu ser dono desta terra? Não é certo que aquilo que Quemos, teu Deus, te dá, consideras como tua possessão? Assim, possuiremos nós o território de todos quanto o Senhor, nosso Deus, expulsou diante de nós. E aí você fala, nossa, Jefté chamou o Senhor para a conversa. Jefté é um homem crente, é um homem temente a Deus. Ele colocou Deus como aquele que dominou o território. Ele invoca assim o nome do Senhor, mas não como alguém que busca a direção de Deus. Ele vai usar isso como um trunfo. A intenção dele ainda continua sendo essa jogada política. A intenção dele ainda é confrontar com o poder. A conquista é atribuída a Deus, mas essa é só na lógica política que ele está colocando. O Senhor é citado como a força que venceu, mas ele é citado como justificativa para a posse da terra, como um argumento de superioridade. E aí nós precisamos de entender algo importante. O que Jefté está fazendo não é uma declaração de fé. Ele não está declarando a sua fé em Deus. Muito menos ele está clamando o Senhor, ou chamando pelo Senhor para vindicar nessa situação. Ele está tentando convencer pela força do seu poder que o rei de Amon não tem condição de vencer essa guerra. Como assim? Vamos entender o contexto histórico e você vai compreender isso. Nesta época aqui, assim como nas épocas bíblicas que nós estamos lendo do Antigo Testamento, você vai perceber que cada nação tem o seu Deus, que é o protetor daquela nação. É o Deus que sustenta aquele povo, que dá prosperidade àquele povo e que vence as guerras daquele povo. Quando um povo então vai até um determinado território e esse povo então vence aquele território e domina aquele território, significa que o Deus deste povo é mais forte do que aquele outro Deus. O que Jefté está dizendo é o seguinte: olha só, o Deus daquele povo lá perdeu para o nosso Deus. O nosso poder é maior do que o poder daquele povo. E vem você querer tomar desse povo? Por um acaso o seu Deus é maior do que o nosso? E aí ele faz uma situação irônica, porque ele diz assim, que Quemos, o Deus de Armon, se tivesse dado para eles o terreno, eles teriam tomado posse. Já que o Deus de Israel deu a Israel, Israel deve tomar posse. Mas o que há de irônico nisso? Quemos não é o Deus da nação de Armon. Quemos é o Deus da nação moabita. E alguns teólogos vão dizer assim, não, isso é um erro teológico. Ele não é obrigado a conhecer todos os deuses, todas as nações, e ele traz um erro teológico. Mas o realismo político diz que isso não é um erro teológico, é uma provocação calculada. A lógica deste mundo é demonstrar poder. É como se ele dissesse assim, eu nem reconheço o Deus de vocês. O Deus do seu vizinho, Quemos, se ele fosse o Deus de vocês, teria dado terra para vocês. Mas quem é o Deus de vocês? Eu sei quem é o meu Deus.
Quando ele cita a história ali de Israel, ele está reivindicando a memória do rei de Amon daquilo que aconteceu no Egito. Você lembra do Egito? A nação mais poderosa daquela época? O meu Deus destruiu. Quem é o seu Deus? Ele me deu essa terra é minha. Percebe? Ele está usando a lógica deste povo. Se o povo reconhece que seus deuses lhe dão terra, então Israel tem direito a essa terra, porque Deus o deu. Ele usa a cosmovisão espiritual do Oriente Próximo para forçar isso. Então ele está articulando, argumentando, ele está construindo a sua defesa com bases sólidas. Mas tudo isso acontece dentro da lógica do realismo político, da manutenção do poder, para mostrar que ele é poderoso, onde o que vence não é a justiça ou a verdade, mas o poder. Quem tem mais poder, quem tem mais argumento, ganha. Quem tem mais força é que está certo. A fé aqui é só uma ferramenta, não um fundamento. Deus é reconhecido, mas apenas porque é conveniente. Ele de fato não está reinando nesse discurso, nessa situação. Sua vontade jamais foi consultada, sua presença jamais foi buscada, mas a sua providência é mencionada. Deus nos deu o povo. Deus nos deu essa terra. Deus tem o poder sobre isso. E aí ele vai finalmente para o seu argumento final. Versículo 25, então ele vai dizer: és tu melhor do que o filho de Zippor, Balaque, rei dos Moabitas? Porventura contendeu este em algum tempo com Israel, ou peleja alguma vez contra ele? Ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom e em suas vilas, em Aroer e em suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longe de Arnon, ou seja, fora dos seus limites, por que vós, amomitas, não as recuperastes durante este tempo? Por que vocês não recuperaram essa terra? Não sou eu, portanto, que pecou contra ti. Porém, tu fazes o mal em pelejar contra mim. O Senhor é juiz. Julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Jefité dá seu golpe final, seu argumento final em sua defesa. Ele não está subaviando, ele está intensificando, ele está provocando ainda mais. E está mostrando com os argumentos o quão poderoso ele é. A pergunta que ele faz é provocativa. És tu melhor que os filhos de Zippor, Balaque, rei dos Moabitas? Lembra que ele usa Quemos como deus de Arnon, de Amon? Quemos é deus dos Moabitas. Ele diz: você é maior do que o rei de Moabita? Quem é você, rei de Amon? Balaque tem nome, tem história, tem peso. Você é um rei anônimo, sem passado, sem precedentes. Quem você acha que é para poder vir aqui e querer reivindicar e querer atacar? Você acha que você consegue porque esses 18 anos você tem nos oprimido? Preste atenção, agora tem rei aqui. Agora tem quem manda nessa coisa aqui. Agora quem conduza. Agora tem alguém que vai, de fato, levar o povo à vitória, porque nós sempre fomos vitoriosos. Nós sempre vencemos as nossas guerras. E então, ele apela para o tempo. Ele vai dizer: enquanto Israel habitou 300 anos, e ele cita a região onde eles habitaram, por que vocês, nesse período, não se levantaram para vir recuperar a terra que era suas? Nesse tempo todo, vocês nunca tiveram força para isso. Agora você vem dizer que vem com essa força para essas questões? É uma pergunta que não busca resposta, mas é uma pergunta que busca constranger. É uma pergunta que busca desarmar a eles. Essa terra sempre foi nossa. 300 anos aqui não é um tempo específico. É uma ideia de que 6 gerações se passaram e nós continuamos com posse da terra. Nem o vizinho mais próximo, que é mais forte do que você, invadiu, teve coragem de invadir. Agora você vem invadir a nós.
O que Jefté está fazendo é construir fatos que reivindiquem o seu poder, a sua força, para tentar desanimar o outro de dar continuidade à guerra. Ele está construindo uma narrativa e está usando o tempo, então, como prova. E aí ele encerra. Como diz no mundo lá fora, ele bate o prego em cima do caixão, prega a tampa do caixão. E ele diz: não sou eu, portanto, que pecou contra ti, porém tu fazes o mal em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Ele está dizendo: olha, lembra, uma coisa importante a gente entender, a palavra pecou é errar o alvo. O significado da palavra é você errou o alvo. Quando ele diz, não sou eu que errei o alvo contra você, percebe? Mas você que errou o alvo, apontando para o lugar errado. Você pecou contra mim, não foi eu que pequei, não foi eu que errei, você que errou o alvo. Ele não está falando em relação a Deus, ele está falando em relação a eles. Cara, mira para o outro lado, que essa mira sua não vai dar certo. Vai para outro canto, porque aqui não vai funcionar. Você não tem poder para isso. Você não tem força para isso. Ele está argumentando, usando toda a articulação política, tudo aquilo que ele pode fazer para mostrar o poder que ele tem. E aí ele chama Deus como juiz. Mas perceba que quem dá a sentença é Jefté. Deus será juiz, mas ele já julgou. Vocês não vencem. Vocês perderão essa batalha. Deus só é chamado aqui, novamente, por conveniência. É isso que nós temos aqui. Este tratado que nós estamos vendo. E desculpa se eu estou destruindo toda a visão que se tinha antiga de Jefté, achando que ele era um cara maravilhoso. Ele é pecador como nós, falho como nós, errante como nós, e como tem falhado. Mas Jefté tem algo a nos ensinar. Esse tratado tem assuntos importantes para que a gente possa compreender sobre a nossa vivência, a nossa caminhada nesse dia a dia. Então nós vamos fazer 3 perguntas e encontrar 3 respostas à luz daquilo que nós vimos aqui. A primeira pergunta que nós temos que fazer ao olhar para isso, a perceber essa visão do realismo político, é perguntar: qual a nossa cosmovisão de mundo? Como que eu enxergo o mundo? Como que eu lido com a minha vida neste mundo? É a partir da minha percepção, da minha visão de mundo, é que eu vou saber lidar com o mundo, é que eu vou tomar as minhas escolhas, é que eu vou fazer a minha decisão. O realismo político, ele não está só nos tratados internacionais, ele está nas nossas decisões diárias. À medida que eu vou tomando decisão e vou vivendo, eu posso estar vivendo exatamente esta visão de mundo, e não a visão do reino. Uma visão voltada para as coisas terrenas. Veja, quando nós olhamos o que é mais vantajoso do que o é justo, é uma visão do realismo político. Quando nós decidimos com base na segurança e não na obediência ao Senhor, é uma decisão do realismo político. Quando nós buscamos resultados e não a direção de Deus, novamente a nossa cosmovisão está guiada pelo realismo político. E aí nós podemos viver como Jefté, conciliando esta realidade política, esse realismo político, com uma fé funcional, ou com um teísmo funcional, como é dito. E como fazemos isso? Citando Deus para justificar nossas decisões. Citando Deus em nossos planos, mas não consultando a Deus e buscando a sua direção. Então nós falamos de fé, mas nós confiamos na nossa força, confiamos na lógica, confiamos na estratégia. Deus é citado o tempo todo, mas só é citado, não é ativo. Ele só é um observador das coisas. Perceba, todo momento Deus é citado, mas ele só está de longe observando. Ele não é o atuante dessa realidade. Desde o momento em que ele toma posse como rei, ele cita diante de Deus. Depois ele traz a estratégia. Mas onde Deus está em tudo isso?
Tudo isso tem a ver exatamente com essa visão do realismo político, de seguir a visão segundo a questão do mundo, de perceber que é pela força, pela estratégia, pela lógica, pela argumentação. Se eu tenho poder, se eu tenho força, se eu tenho segurança, pronto, eu estou certo. O resto está errado. Qual tem sido a sua visão de mundo? Como você tem enxergado as coisas deste mundo? Segunda pergunta que nós temos que fazer é: ok, como eu tenho vivido a minha fé? A minha fé, ela tem vivido de forma prática ou ela tem vivido de forma funcional? E o que é esta fé funcional ou teísmo funcional? É viver como se Deus fosse útil. Não soberano, mas útil. Como se a fé fosse um acessório que nós podemos usar, não como um alicerce da nossa vida. É quando nós só oramos depois que tomamos a decisão. Vou fazer isso, agora eu vou colocar diante do Senhor para ver se vai dar certo. Isso é fé funcional. Não é uma fé prática relacional. É buscar consolo do Senhor. Senhor, me acode. Mas não obedecer ou seguir a sua direção. É citar Deus no discurso, mas seguir o seu próprio caminho, apenas como argumento. Isso é uma fé relacional. É uma prática religiosa daquilo que é o realismo político, percebe? É você viver a visão deste mundo, tentando incorporar a sua fé nesta visão, querendo que essa fé ela encaixe nesta visão. É simplesmente isso. É uma fé que ela não é moldada pela palavra do Senhor, que ela não é moldada pelaquilo que o Senhor diz que deve ser, mas ela é moldada pela lógica do mundo. É uma espiritualidade que vai servir para os meus planos e não para a glória de Deus. Qual tem sido, na verdade, a sua fé? No exercício da sua fé, ela tem sido uma fé funcional, que serve como um bengala, que serve como desculpa, que serve como um apoio, um acessório que você pode usar, ou ela tem sido o alicerce da sua vida. Lembre do que Paulo disse: o justo viverá por fé. A fé deve ser aquilo que nos guia, que nos leva. E vem então a terceira pergunta, a qual nós devemos responder para nós hoje. Qual é a solução para tudo isso? Qual a resposta que eu devo de dar para o realismo político, a visão do mundo? Qual a resposta que eu devo de dar para uma fé fundamentalista, funcional, em vez de ser uma fé prática e real no Senhor? A resposta não está na forma como nós falamos, achando que os nossos discursos irão resolver isso. Aliás, pelo contrário, quando nós falamos demais, colhemos frutos indesejáveis. Nós vamos ver isso mais à frente, na própria prática e articulação de Jefité. Não está em crer melhor. Não, eu preciso de aumentar essa minha crença, minha confiança no Senhor, a minha fé no Senhor. Não está em construir os argumentos certos para que as coisas se resolvam. Ela está exclusivamente em se submeter ao Senhor da história. Em viver aquilo que a palavra diz que deve de ser vivido. E a forma de perceber se a minha cosmovisão foi mudada para a cosmovisão cristã, com Cristo no centro, é tendo Cristo como meu exemplo de prática de vida, para que a fé, então, seja uma fé prática e não uma fé funcional. Veja, Cristo não apenas falou de Deus, ele viveu em obediência ao Senhor. Nós devemos não apenas falar do Senhor, nós devemos de viver em obediência a Ele. Ele não apenas usou as Escrituras, ele
experimentou, encarnou em si, trouxe para a sua realidade as Escrituras. A palavra de Deus não eram apenas argumentos, era a vivência dele. Ele vivia a palavra do Senhor. Ele não apenas nos ensinava a falar de Deus, mas ele nos chama a viver com Deus e para Deus. Então há três coisas, há três palavras que eu e você devemos de entender, que isso faz com que a gente perceba se a nossa visão está sendo uma visão do mundo ou está sendo uma visão cristã, e se por conta da nossa visão do mundo nós estamos tendo uma fé funcional ou estamos tendo uma fé prática real. Nós precisamos de confiar, esperar e se render. É assim que nós temos a certeza de que temos uma visão centralizada em Cristo, confiando nele e na sua palavra. Meu casamento precisa de melhorar, o que a palavra de Deus diz? Confiar que é a palavra de Deus que vai atuar sobre o casamento. O que é um homem, um marido cristão, uma esposa cristã? É nessa palavra que eu vou encontrar a resposta. Como que eu devo de lidar com o meu trabalho? Como que eu devo de lidar com as minhas situações? Como que eu devo de lidar com os conflitos? O que acontece quando alguém vem ao meu encontro na batalha? A palavra de Deus vai direcionar você. Você deve confiar nesta palavra. E aí, então, confiando nessas palavras, esperar que ela dê resultado. Esperar que Deus opere. Então, você precisa de se render ao Senhor. Mas o que nós fazemos, irmãos? O que geralmente nós fazemos, nós até dizemos, eu confio na palavra, e nós buscamos na palavra a resposta. Não, mas aí um casamento que serve ao Senhor precisa de ter essas características, esses mandamentos, estas realidades, e nós falamos, não, é verdade, mas eu não espero Deus operar. Eu vou pela minha própria força tentar mudar, e eu digo, mulher, você precisa de ser assim, tá vendo? A Bíblia diz que você precisa de ser assim. Então agora eu vou te convencer porque você precisa de ser assim. Homem, marido, perceba que a Bíblia diz que você tem que ser desse jeito. Mas o que a Bíblia diz que eu devo de fazer? Entender que isso é o que a Bíblia deve ser feita. E se eu casei com essa pessoa, eu já fiz errado, deveria ter feito essa avaliação antes de casar. Mas como eu não fiz, agora eu devo de buscar ao Senhor e esperar que Ele reaja, que Ele faça a mudança. Está no emprego errado? Não é abandonar o emprego e sair de qualquer jeito. Busque no Senhor a direção sobre qual emprego que vai ser. Seu filho precisa de ajuda? Busque em direção no Senhor e espere Deus agir. Espere que Deus faça a obra. Você precisa descansar na direção daquilo que o Senhor está fazendo, daquilo que Deus está apontando, para onde Ele está te guiando. É isso que você precisa de fazer. Não é tentar impor, não é tentar forçar, não é tentar dizer isso é verdade por uma questão de imposição. Mas é verdade porque Deus está agindo conforme a sua verdade. Então espere que Deus haja, espere que Deus faça, no tempo dele Ele vai fazer, na hora dele Ele vai fazer, no momento dele Ele vai fazer. Por isso você precisa de se render, deixando Ele atuar com teu poder e com tua graça. Nós começamos essa jornada, esse ciclo de Jefité, com o povo abandonando o Senhor. Eles erraram, pecaram, falharam diante de Deus. Estabeleceram 7 outros deuses que foram vencidos pelo Senhor. Olha a lógica errada. Mas eles estabeleceram esses deuses como deuses seus. Então vem, Deus levanta o inimigo, porque a idolatria leva à escravidão, porque o abandono do Senhor leva à escravidão. Então Deus levanta o inimigo contra eles. Durante 18 anos eles são oprimidos, durante 18 anos eles são acuados. Enquanto eles estão sendo acuados, oprimidos, eles estão tentando levar a vida deles de qualquer jeito. Quando eles percebem que não tem jeito, eles lembram do Senhor, vão voltar para o Senhor. Então eles voltam para o Senhor dizendo, Senhor, nos ajuda. Senhor, olha, nós falhamos, realmente temos abandonado o Senhor, volta para a gente, nos ajuda. Deus vira para ele e fala assim, toma vergonha. Vocês não se arrependeram de verdade, não. Vai lá consultar os deuses de vocês, pede a ele para poder agir. Eu não vou libertar vocês.
A palavra do Senhor é dura com eles porque eles não estão sendo sinceros com o Senhor. Então eles percebem que precisam de ser sinceros. E aí o texto nos diz que eles começam a ser sinceros, que eles realmente voltam para o Senhor e dizem: Senhor, tenha misericórdia. Agora não é: Senhor, venha ao meu encontro e me salva. Mas, Senhor, tenha misericórdia de mim. Se for da tua vontade, se for do teu querer, me salva. Olha a oração que eles fazem, olha a forma como eles se apresentam, como eles se colocam diante do Senhor. Versículo de número 15 do capítulo 10 vai dizer: mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: temos pecado, faze-nos tudo quanto te parecer bem, porém livra-nos ainda esta vez, te rogamos. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Qual é a fala deles na oração? Eles falam: nós temos pecado. E agora o que eles falam? Eles dizem: Senhor, faze tudo quanto te parece bem. Que o Senhor faça as coisas. O versículo final do 16 vai dizer: então Deus não pôde mais rejeitar a sua compaixão. Mas o que nós vemos agora não é a espera. O que nós vemos agora não é a ação da confiança. Eles colocam: Senhor, faça o que for bem. Eles não esperam Deus agir. Eles começam a agir por si só. Eles começam, já que é um exército, vão levantar um exército para guerrear. É o poder do mais forte. Não é o poder da justiça. Não é o poder da verdade. Mas é o poder da força. Levanta um exército, coloca em Mispa. Peraí, mas nós já temos o exército. Quem vai guerrear para nós? Na lógica do mundo, buscam aquele que é o mais preparado, Jefté, um marginal, um bandido. Eles colocam como rei sobre eles. Levam até Mispa, não vão hora nenhuma a Siló, não consultam Urim e Tumim, não conversam com o Senhor, não oferecem sacrifício, não proclamam jejum e oração, eles não se quebram diante do Senhor. Mais uma vez, esperando no Senhor a resposta, eles começam a agir. Eles estão confiando no Senhor? Não. Mas eles se arrependeram genuinamente. O texto diz que eles se arrependeram. Eles não estão fingindo de crente. Eles se converteram ao Senhor. Mas eles não confiam no Senhor. Porque a lógica dele é a lógica do mundo. Porque a visão dele é a visão do poder. Eles dizem: Senhor, faz o que for bem ao Senhor. Mas na verdade, Senhor, o que é bem é o que eu quero. Me livra. Eu estou acuado. Não posso esperar mais. Não consigo esperar mais. E uma vez que eles não esperam, eles não se rendem e começam a tomar as decisões. Aí erram mais uma vez. Escolheram Jefté. Erram mais uma vez. Prometem ele um reino que Deus não falou que seria dessa forma. Erram mais uma vez. Elegem ele como rei. E agora Jefté faz o quê? Bom, gente, já que vocês me colocaram aqui, como um crente fiel ao Senhor, como alguém que conhece a história e conhece o Senhor, vamos proclamar um período de jejum e oração, esperando que Deus diga o que vamos fazer. Vamos buscar do Senhor a resposta. Vamos esperar, aguardar. Vamos confiar que Ele vai agir. Nos rendamos a Ele. Não tomemos atitude. Não. Usa a lógica do mundo. E se levanta com a lógica do mundo para poder vencer uma guerra que pertence ao Senhor e não ao mundo. Meus amados irmãos, como nós temos vivido diante do Senhor. O Senhor não deve ser apenas citado, Ele deve ser consultado, invocado e obedecido. A fé não deve ser funcional, deve ser fundamentada, a alicerce, a base. Não é pela estratégia que venceremos, é pela submissão à vontade do Senhor. Cristo não deve ser um argumento em meio às nossas estratégias e situações, mas Ele é a autoridade e deve ser a autoridade final em tudo que fazemos, em tudo que escolhemos e da forma como nós vivemos. Cristo é Rei. Ele deve reinar sobre nós.
Quando nós usamos visão do mundo, Cristo só é um rei nominal, não um rei verdadeiro. Quem de fato reina somos nós, como Jefité está fazendo. A minha terra, o meu povo. Quando Davi enfrentou Golias, a fala de Davi foi o seguinte: você vem a mim com espada e com lança, eu vou a você com o Senhor dos Exércitos. Você vai ver que quem você está afrontando não é o povo de Israel, é o Senhor dos Exércitos. Palavras de alguém que se submete ao Senhor. Essa deve ser as nossas palavras. Marido, você precisa de ser um servo fiel ao Senhor. Vou orar a Deus para que Ele trabalhe o seu coração. Olha o que a palavra de Deus diz, para que Ele mude, porque só Ele tem o poder de mudar a sua vida. Esposa, eu vou orar a Deus para que Ele mude o seu coração. Meu filho, eu vou clamar ao Senhor, eu não vou fazer nada, a não ser clamar ao Senhor e esperar que Deus haja sobre a sua vida. Buscar ao Senhor, vivenciar ao Senhor. É isso que eu e você devemos de fazer. Que Deus derrame da sua graça, da sua bênção e da sua misericórdia sobre nossas vidas.